E aí, galera, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia sobre dinâmica populacional e globalização. Na aula passada, nós estudamos sobre os pontos positivos e negativos do processo de globalização. Nós vimos a questão do desemprego, que é algo que está bem presente nos dias atuais devido aos avanços tecnológicos. Agora, nós vamos estudar sobre a dinâmica populacional, sobre as migrações nesse momento de globalização. As migrações populacionais, elas remontam aos tempos pré-históricos. O homem parece estar em constante procura de novos horizontes. No passado, há milhares de anos, europeus e asiáticos migraram para todas as partes do mundo, conquistando e povoando continentes como a América, a Oceania e a África. As razões que justificam as migrações são inúmeras: políticas, ideológicas, étnicos, raciais, profissionais, econômicas, catástrofes naturais, entre outras. Ainda que as razões econômicas elas sejam predominantes, a grande maioria das pessoas migra em busca de melhores condições de vida. Todo ato migratório apresenta causas repulsivas, ou seja, o indivíduo é forçado a migrar, ou atrativas, o indivíduo ele é atraído por um determinado lugar ou país. Observando os mapas a seguir, podemos perceber que os vários movimentos de pessoas entre os mais diversos lugares do mundo ainda ocorrem, mas houve uma inversão na direção desses fluxos entre os continentes. Também é possível observar uma ampliação desses movimentos populacionais internamente, ou seja, dentro de cada um dos continentes. Nesse primeiro mapa, vamos observar os movimentos migratórios do ano de 1830 a 1914. Observe que a Europa dispersava pessoas pelo mundo, ou seja, muitos europeus migravam, para outros países em busca de melhores condições de vida. Muitos deles, nesse período, vieram para o Brasil e povoaram a região sul e sudeste. Agora, ao analisar o mapa de 2008, movimentos migratórios, vamos perceber que se antes a Europa dispersava pessoas pelo mundo, agora ela e a América do Norte atraem migrantes do restante do planeta. Em ambos os casos, a principal motivação para esses movimentos é o fator econômico, ou seja, nesses países nós vamos ter uma melhor qualidade de vida, nós vamos ter um desenvolvimento econômico e social, fatores que atraem pessoas do mundo todo. Muitos trabalhadores se deslocam entre diferentes lugares do mundo, principalmente por estar em busca de melhores condições de trabalho e de vida. Desse modo, esses trabalhadores são responsáveis por contribuições importantes para a cultura e para a economia dos países onde escolhem viver. Um tipo de fluxo de trabalhadores bastante comum na atualidade é a chamada fuga de cérebros. Esse movimento é caracterizado pelo deslocamento de profissionais altamente qualificados provenientes de países subdesenvolvidos que buscam melhores oportunidades de trabalho em países desenvolvidos. O gráfico a seguir mostra que os Estados Unidos é o país que mais recebeu imigrantes de outros lugares do mundo em 2017. Observe. Conforme o gráfico, os Estados Unidos, por exemplo, são grandes captadores de cérebros, mesmo tendo um grande número deles em seu território. Sua constante atração dos melhores pesquisadores do mundo tem como objetivo o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser patenteadas pelos próprios norte-americanos, acumulando assim um crescente monopólio em vários segmentos. Essa é a razão fundamental de as inovações começarem nos Estados Unidos, sendo que, na verdade, muitas delas foram concebidas por indianos, árabes, europeus, destacadamente especializados e capacitados.
Outro tipo de fluxo migratório de trabalhadores ocorre entre países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. É a chamada migração sul-sul. É o caso, por exemplo, de trabalhadores que deixam os países da África subsaariana, como Angola, para viverem na África do Sul, ou de haitianos que passam a viver no Brasil. Xenofobia. O que é? Você conhece ou já ouviu falar neste conceito? Você acha que tem xenofobia? Hum? Então, a palavra xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do grande fluxo de migrações que tem acontecido. A xenofobia ela é manifestada contra diferentes grupos em todo o planeta. Na Europa, por exemplo, os árabes e muçulmanos têm sido alvo de grandes preconceitos, assim como os mexicanos e latinos, em geral nos Estados Unidos. No Brasil também se vivencia esse problema, principalmente contra os imigrantes venezuelanos e haitianos. A crise da imigração na Europa deixou muito clara a existência de xenofobia na sociedade europeia. Os xenófobos são contra a ajuda e ao asilo político para imigrantes sírios e de outros países que estão sendo devastados por guerra. Isso acontece também nos Estados Unidos. Os países desenvolvidos não aceitam a chegada dos imigrantes, por acreditarem que essa onda de refugiados pode ocasionar o aumento de problemas sociais, como a criminalidade e desemprego. Atualmente, a xenofobia está presente até mesmo na política. Vários países possuem partidos xenófobos que trabalham exclusivamente para impedir a entrada de imigrantes em seus territórios. Esse preconceito de origem tem colocado muitas pessoas em situações de vulnerabilidade social. Outro fator que motiva o deslocamento de pessoas pelo mundo é a religião. As migrações religiosas também são chamadas peregrinações e, na maioria das vezes, são deslocamentos temporários, ou seja, a pessoa ela não vai viver de forma definitiva naquele lugar. Ela vai fazer uma visita e depois ela retorna para o seu território. Um exemplo é a cidade de Meca, na Arábia Saudita, considerada o centro religioso do islamismo, onde viveu durante grande parte da sua vida seu principal profeta, Maomé. Os muçulmanos, seguidores do islamismo, devem visitar a cidade pelo menos uma vez na vida e fazer suas orações diárias com o corpo voltado em direção a ela, independente do local do mundo onde estejam. Outro exemplo é a cidade de Jerusalém, em Israel, que todos os anos recebe milhares de peregrinos de todo o mundo, pois é considerada sagrada para três grandes religiões: o catolicismo, o judaísmo e o islamismo. Então, essa cidade ela é visitada pelos adeptos dessas três religiões. Então, lá tem uma grande quantidade de peregrinos de diversos lugares do planeta. No Brasil, a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, e Aparecida, em São Paulo, também são importantes pontos de peregrinação para onde muitas pessoas se dirigem para fazer orações e visitar os templos católicos. Essas duas cidades que nós mencionamos são as duas que têm maior destaque, mas nós poderíamos listar um monte de lugares no Brasil que são lugares de peregrinação, certo? Que são lugares de visitação e que recebem uma grande quantidade de pessoas. Agora vamos falar de migrações de refugiados. Um dos principais problemas em termos populacionais a nível global é a questão dos refugiados. O conceito de refugiados foi regulado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Segundo a ONU, na convenção em questão, para ser considerada refugiada,
A pessoa precisa declarar que se sente perseguida pelo Estado de sua nacionalidade por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, que se ausentou de seu país em virtude desses termos ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas razões. Existem vários tipos de refugiados no mundo, alguns por condições de perseguição política, outros pela existência de conflitos armados e guerrilhas, além daqueles que sofrem com a fome, discriminação racial, social ou religiosa. Então é importante que você entenda que essa situação de refugiado, ela é um caso que o indivíduo ele se sente obrigado, ele luta pela sua sobrevivência. Não é igual o imigrante, que normalmente o imigrante ele vai por busca de mercado, busca de melhorar, né, melhorar sua situação financeira. Então ele vai por vontade própria, ele não precisa ser pressionado. Já o refugiado não, ele se sente obrigado a sair daquele lugar. Ele luta pela sua vida, ele luta pela sobrevivência. Os principais conflitos atuais que elevam o número de refugiados estão na África e na Ásia, destacando-se nesta última o Oriente Médio, como por exemplo a guerra civil que acontece na Síria. Desde 2011, estima-se que mais de 13 milhões de sírios abandonaram seus lares e suas famílias em busca de refúgio, principalmente em países da Europa. Essa população, eles enfrentam sérios riscos atravessando o mar Mediterrâneo e muitos deles acabam morrendo, né, devido às embarcações não apresentarem segurança para essa população. Então, muitos não conseguem chegar ao seu destino final. Agora vamos falar dos refugiados ambientais. Apesar de toda a atenção com a sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente, consequências decorrentes das ações do homem e também dos desastres naturais são por vezes ignoradas. Exemplos clássicos disto são os refugiados ambientais. O termo refugiados ambientais abrange as migrações decorrentes tanto de desastres naturais como de tragédias ambientais provocadas pela ação do homem. Dentre as causas do surgimento desta categoria de refugiados, temos os desastres naturais, como o aumento do nível do mar, as inundações, os tsunamis, a desertificação, os terremotos de grande magnitude, dentre outros. Um exemplo é o terremoto que atingiu em 2010 o Haiti, país que fica na América Central, deixando milhares de desabrigados e muitos mortos. Apesar de receber ajuda financeira e humanitária de outros países, a situação social da população haitiana se tornou bastante precária, obrigando muitas pessoas a buscar refúgio em outros países. O Brasil foi um dos países que enviou tropas militares em missão de ajuda ao Haiti e também recebeu uma grande quantidade de imigrantes haitianos que tentam se inserir no mercado de trabalho e se adaptar aos nossos costumes e cultura. Os maiores dilemas enfrentados pelos grupos de refugiados no mundo moderno são sua integração na sociedade que os acolhe e o seu retorno ao país ou à região de origem. Os contrastes culturais muitas vezes tornam a integração mais lenta e difícil, e o retorno pode se tornar impossível, pois o que se deixou para trás talvez já não exista mais. Nos últimos tempos, o Brasil vem recebendo muitos refugiados vindos da Venezuela, da Síria e do Haiti. Turma, chegou ao fim a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, me procure na plataforma que eu estarei à disposição de vocês. Até a próxima aula e um grande abraço.